Boa noite, irmãos. Pode sim para todos vocês. Abra suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 15. Leiamos, irmãos. Versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Quarta-feira, nós iniciamos a exposição do capítulo 2 de Tito e mostramos para os irmãos como o ministério de alguém é autenticado e como aquelas pessoas que estão ao redor deste alguém também são utilizadas para abençoar o reino. Esta carta, como eu disse anteriormente, é uma carta pastoral, escrita por um pastor, direcionada a outro pastor. Paulo escreve a Tito, que pastoreia a igreja de Creta. Paulo coloca muito bem o fundamento pelo qual Tito deve se esmerar. Versículo de número 1, Paulo diz que ele tem que pautar todo o seu ensino com base na sã doutrina. Nós aprendemos que essa sã doutrina, ela é didática. Ela ensina aos homens mais velhos algumas coisas. Versículo 3, ela ensina às mulheres mais velhas outras coisas. Versículo 6, ela encoraja os jovens a outras coisas. E versículo 9, ela ensina os escravos a outras coisas. Foi até aqui que nós conseguimos explicar o texto aos irmãos, como que essa sã doutrina, ao ser utilizada pelo ministro ou pelo pregador, essa sã doutrina vai impactando a vida das pessoas e fazendo com que a mensagem do evangelho vá frutificando no coração das mais diversas classes sociais que há dentro da igreja, e essas classes sociais acabam sendo utilizadas para o bem do reino. Elas de fato ajudam, aliás, elas compõem a igreja. A igreja é composta por vários tipos de pessoas com os vários tipos de idade e nas mais variadas classes econômicas. Esta é a igreja que exorta uns aos outros, a igreja onde os mais velhos ensinam os mais novos, onde as mulheres ensinam as mais novas, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, onde os jovens aprendem a serem prudentes e onde os empregados aprendem a se comportar da maneira como Deus quer que eles se comportem diante dos seus superiores.
Qualquer coisa além disso é religião, irmão. Qualquer coisa que você puder fazer além disso, não parte da sã doutrina. Você torna-se apenas um mero religioso. Se você é alguém mais velho, que não é capacitado para ensinar alguém mais novo, se você jovem não aprende a ter prudência, se você, irmã mais velha, não ensina com seu comportamento e com sua santidade as irmãs mais novas, toda a sua religião não serve absolutamente de nada. Porque não é baseado na sã doutrina, é baseado em qualquer outra coisa. Então Tito ensina, aliás, Paulo ensina Tito a ensinar a essas pessoas a se comportarem do jeito como Deus quer. E a partir do versículo 11, Paulo vai colocar o fundamento de toda esta sã doutrina. O versículo-chave do capítulo 2 de Tito é o versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta igreja já está careca de saber o significado da graça. Todos nós sabemos que a graça é o favor imerecido de Deus a pessoas que só mereciam punição. Isso é graça, é um favor, é uma dádiva presenteada a pessoas que mereciam o contrário da graça. Mereciam de fato a punição de Deus. E onde essa graça se manifestou? Qual foi o ponto máximo desta graça? Já que a gente consegue ver nitidamente a graça sendo comentada ou agindo em todo o Antigo Testamento. Mas nós encontramos um ponto máximo onde essa graça se manifesta. Ela se manifesta na cruz. Olha o texto, irmãos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é essa graça? O versículo 14 vai explicar quem é essa graça. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir. Então, nós conseguimos explicar a graça nesse texto aqui, como aquele texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho se entrega para morrer por pecadores. Essa é a verdadeira manifestação da graça. Nenhuma coisa além disso tem poder para salvar absolutamente ninguém. Qualquer ética apresentada pelo mundo, qualquer coisa que se faça para tentar ser um bom cidadão, não é suficiente para salvar absolutamente ninguém. A graça é graça exatamente pela simples razão, porque os homens estão em um estado de hostilidade. Os homens estavam em pé de guerra para com Deus. Segundo Efésios capítulo 2, os homens são por natureza merecedores da ira. Eles já nascem debaixo desse estado caótico, debaixo desse estado de hostilidade. O que os tira de lá, irmãos? O que os arranca desse estado? Se você ler o texto de João, abra lá comigo, por favor. João capítulo 3, nos seus últimos versículos, nós iremos ver onde estão todos os homens que não foram alcançados por esta graça. Vejam, João, capítulo 3, versículo de número 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E nós já sabemos de que ele está falando, né? 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Confirma por quê?
Porque o próprio Deus testificou a respeito desse indivíduo quando ele foi levado às águas batismais, lá no Rio Jordão. Todos nós já conhecemos o testemunho que Deus Pai dá a respeito do seu filho. Este é o meu filho amado. Escutai, ouçam ele. Ele é alguém em que está todo o meu coração. Ele é alguém que de fato faz toda a minha vontade. Então quem aceita o testemunho desse indivíduo, de quebra aceita o testemunho do Pai, aceita o testemunho de Deus. 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. 36. Quem crer no Filho tem o que, irmão? Tem a vida eterna. Agora tem um porém. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vejam, irmãos, que o modo como alguém escapa dessa chuva de ira, que é a justa ira de Deus derramada sobre os pecadores, o meio pelo qual alguém escapa desta condenação é crendo no Filho, crendo no testemunho da graça revelada através do Filho. Ele se manifestou de forma salvadora. O objetivo, a razão, o propósito pelo qual o Filho desce ao mundo, encarna-se e exerce todo o seu ministério foi para salvar pecadores. Através de seu ministério, através de sua morte e de sua ressurreição, ele iria salvar os homens desse estado caótico que é o estado de debaixo da ira de Deus. Em Cristo a graça é manifestada. Em Cristo o favor de Deus aos homens é manifestado. Ou não foi assim que os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Paz na terra para com os homens a quem Deus quer bem. O nascimento de Jesus abriu uma porta para que a hostilidade entre Deus e o homem fosse extinguida. Quando Cristo morre, o que ele diz na cruz, irmãos? Está consumado. Tetelestai, está pago. Ali, irmãos, naquele exato momento, cumpre-se aquilo que Isaías diz no seu capítulo 53. Ele estava levando sobre os seus ombros as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traria a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verdadeiro estado de todo homem é um estado de hostilidade. É um estado de inimizade para com Deus. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 3. Já já a gente volta lá para Tito, viu? Eu estou mostrando para vocês a manifestação desta graça. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. De que Paulo está falando? Do antigo estado em que esses crentes se encontravam. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso e mostrando qual era o antigo estado dele. Qual era o antigo estado dele? Mortos em suas transgressões e pecados. 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente e ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual era o nosso estado? Estado de mortos. O que mais ainda? Estado de escravidão, seguindo o mundo e o diabo. Esse era o estado de todos aqueles que não se encontram com Cristo. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores de quê? Merecedores de quê? É aí onde a graça entra, irmão. A graça entra exatamente nesta brecha. Os homens estão no estado de merecimento. Eles merecem alguma coisa. Não é assim que diz Romanos? O salário do pecado é a morte. Todos os homens pecam. E ao pecarem, todos os homens contraem para si uma dívida, uma conta que eles devem pagar. E todo pecado que nós cometemos é contra a santidade de um Deus justo. Logo, irmãos, todos nós, ao pecarmos, fazemos uma dívida imensa. E o credor vem e quer que essa conta seja paga. O problema é que nós não podemos pagar. Quando não conseguimos pagar, logo nós merecemos que a nossa casa seja tirada. Não é assim que os bancos fazem, né, irmão? Né? De repente, quando a gente empenha tudo, os bancos vêm, empenham o carro, tira o carro, tira a casa e deixa a gente pobre, pobre, de marré, marré, marré. Com Deus e com a justa ira de Deus não é algo diferente. Os que pecam contraem para si uma dívida. E logo a justa ira de Deus se manifesta dizendo que esses indivíduos merecem a devida paga pelos seus pecados. E é ira. Ira. E não queira saber a manifestação da ira de Deus. Hoje em dia, essa ira, ela vai sendo derramada a conta-gotas. Bem pouquinho, de leve. Vez por outra, essa ira vai se manifestando bem pouquinho. Mas a Bíblia nos conta que está marcado no relógio de Deus, na agenda de Deus, o momento em que o cálice da ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que estão debaixo de condenação. Eles merecem isso. Eles trabalharam para isso. É aí, irmãos, que a graça é extraordinária. Que a graça não contempla pessoas limpas. A graça não contempla merecedores dela. Não. A graça não contempla merecedores de perdão. A graça é um favor gratuito. A graça não exige que nós trabalhemos para que ela nos recompense. Ela é gratuita. É o que diz em Efésios 2 e versículo de número 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isso é dádiva. Isso é um presente de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que todos nós as pratiquemos. Quando a graça se manifesta na vida dos indivíduos, ela encontra o indivíduo num estado deplorável, em um estado miserável, em um estado de merecedor da ira. E agora você volta lá para Tito, irmãos. Olha o que aqui diz no versículo 14. Essa graça, ao se manifestar, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Diz o versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de que, ou para que, com o propósito de que é, irmãos? De nos remir. A gente não compreende muito bem essas categorias dessas palavras, mas a ideia de redenção, a ideia de remir, traz a ideia de comprar de volta. A cena que mais exemplifica essa ideia era de um senhor que iria no mercado de escravo. E lá havia os escravos naquela miserabilidade, naquela situação deplorável. Então esse senhor entrava no mercado de escravo, comprava esse escravo e libertava esse escravo.
Irmãos, remir é isso. Cristo, quando morre na cruz, derramando o seu precioso sangue, essa graça se manifesta comprando pessoas do seu estado deplorável, do seu estado miserável. Você pode até dizer, mas pastor, eu não era assim. Você era assim. Não, eu nasci crente. Não, você não nasceu crente. Você nasceu ímpio. Você nasceu merecedor da ira. Você nasceu em um estado deplorável. Mas pastor, eu não roubava, eu não matava, eu não destruía. Também não tem nada a ver isso. Nenhuma ética humana tem capacidade de tirar o homem desse estado. Não, você pode ser bonitinho para a sociedade, limpinho para a sociedade, bem educadozinho. Mas, segundo Isaías, as nossas melhores obras são consideradas diante de Deus como que, irmãos? Como que, irmãos? Trapo de imundícia. O que os homens têm de melhor não serve de nada. De absolutamente nada, se suas obras não vierem amarradas com a obra de Cristo. É o que nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Suas obras, suas virtudes, sua religiosidade, essas coisas, elas não servem de absolutamente nada se elas não forem produto da graça. Se elas não forem manifestação da graça de Deus na tua vida. Por isso, o homem mais limpo do mundo, se não tiver sido achado pela graça, ele é merecedor de condenação e vai para o inferno como qualquer homem mais vil desse mundo. Isso é importante todos nós sabermos, porque se nós não soubermos onde nós estávamos, nós não teremos força para nos manifestar diante da graça de forma agradecida. Porque que existe meia dúzia de crentes na igreja que não choram, que não se emocionam, que não se derrama diante da presença de Deus. Porque suas mentes, elas poucas vezes é levada ao seu antigo estado deplorável. Quando nós estamos estudando na escola bíblica dominical, a gente diz, um assunto, que a primeira coisa que um adorador faz ao chegar na igreja é olhar para o altar do sacrifício. Era a primeira coisa que ele fazia. Ele olhava para o altar do sacrifício, e ao olhar para o altar do sacrifício, lá ele enxergava a sua odiosidade. Lá ele enxergava os seus pecados. Lá ele via quão vil ele era. E quão punido ele deveria ser diante de Deus. Ele enxergava tudo isso. E com reverência ele apresentava uma oferta a Deus como representante para a sua vida. Para que Deus, aceitando essa vítima, morrendo em seu lugar, pudesse ter paz com ele. Porque nós cultuamos e muitas vezes não existem essas categorias nas nossas vidas. Porque nós não entendemos que fomos comprados de um estado deplorável, irmão. Esse era o teu estado. Essa era a tua situação. Esse era o lugar onde você estava, onde todos nós estávamos, no lamaçal do pecado. Não importa quão ético você é. Mas tem uma notícia muito interessante. Quando essa graça se manifesta salvadora, ela vai ao fundo do poço. E quando ela se manifesta, não há poço tão profundo que as cordas da graça não consigam alcançar o miserável lá dentro dela. A graça quebra as barreiras. A graça quebra as correntes. A graça quebra os grilhões. A graça vai até as profundezas encontrar o filho que deixou a casa do pai. E longe, a graça incute na cabeça desse indivíduo uma informação. Que informação? Eu não era para estar aqui.
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome? Irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Entenda, todos nós, por mais que todos nós sejamos crentes, salvos na pessoa bendita de Cristo, o evangelho sempre tem que ser batido na mesma tecla, para que todos nós, ao redor da mesa do Senhor, celebremos com gratidão. Porque já já, nós iremos fazer uma celebração onde mostra a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Todas essas coisas devem ser celebradas com alegria, devem ser celebradas com gratidão, porque sem a morte do Filho de Deus, nós continuaríamos no estado de hostilidade para com Deus. Sem a morte do Filho de Deus, nós continuaríamos em um estado de pecaminosidade e debaixo da ira de Deus nós iríamos perecer no inferno. Mas aprove a Deus manifestar sua graça através de seu Filho Jesus Cristo. E ao fazer isso, esse Filho nos liberta. Esse Filho acaba com as correntes, nos traz, é como um peixe que sai para respirar. Nós encontramos uma nova vida, um novo mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nós somos como uma planta que é transportada de um lugar para um outro lugar. Nós fomos tirados do império das trevas e colocados no império da luz, do Filho de Deus. Antes, só o que essa árvore produzia era frutos maus, frutos azedos, porque a terra onde ele estava era uma terra ruim. Mas agora esses indivíduos plantados na luz, plantados no reino do Filho de Deus, naturalmente, eles produzem o que é desse lugar. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Estão entendendo? Vou explicar para vocês. A graça, ela é didática. Por quê? Porque olha o que a graça faz. 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí então o que ela faz? Ela é uma pedagoga. Ela é uma professora. Olha o que diz o versículo de número 12. Ela nos ensina algumas coisinhas. A renunciar à impiedade. Olha só, irmãos, a graça, ela é um favor imerecido, ela contempla indivíduos que só mereciam a ira de Deus, mas quando ela arrebenta as correntes do indivíduo, quando ela tira o indivíduo do charco de lodo, essa graça, ela não fica passiva. Essa graça produz no coração do indivíduo alguns efeitos que naturalmente esse indivíduo vai produzir a partir do momento da sua nova vida. É o que Paulo vai dizer. Nós agora somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. A primeira coisa que a graça faz, irmão, é nos ensinar a renunciar à impiedade. O que é impiedade, irmãos? De forma muito superficial, para a gente não perder tempo, de forma muito superficial, a impiedade está ligada à irreverência com aquilo que é sagrado. Escute, a impiedade está ligada a pessoas, a porcos, a cães. É aquela velha máxima que Jesus Cristo vai dizer, que nós não devemos dar as coisas sagradas aos porcos. A impiedade, ela faz com que o indivíduo desvalorize aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que tem valor eterno. Isso é gente ímpia. Gente ímpio desvaloriza o que tem valor. Gente ímpia dá valor ao que não tem valor e despreza o que tem valor. No caso aqui,
A graça nos ensina a renunciar a esse estilo de vida. Percebam, meus irmãos, o mundo não é assim, irmãos. O mundo inteiro fala de Deus. Ora, se você chegar para os outros e dizer, você crê em Deus, o que eles vão dizer? Cremos em Deus, eu creio em Deus. Ave Maria, claro que eu creio em Deus. O mundo crê em Deus. Só que qual é o estilo? Essas pessoas, elas amam a pureza. Tanto é que eles passam os 5 dias de carnaval, né? Tome lá, embriaguez, cachaça no bucho, prostituição, adultério. Aí na quarta-feira vai colocar cinza na cabeça. Para tentar se purificar, né? Já vão pecar de forma antecipada para depois se purificar. Desvaloriza o que é sagrado. Uma das coisas que acontece com um novo convertido quando ele é encontrado pela graça. Perceba um novo convertido. Vocês conseguem enxergar um novo convertido? Vocês se lembram quando vocês foram encontrados pela graça? O novo convertido parece que ele tem uma sede assim, descomunal, extraordinária. Pela leitura da Bíblia, pela oração. Porque a graça vai ensinar esse indivíduo. Não precisa nem ninguém ensinar, não. Esse é um reboliço que acontece no coração desse indivíduo tão extraordinário que ele começa a amar as coisas que têm valor para Deus. Ele não perde um culto. Porque o culto tem valor para Deus, tem valor para a comunidade. E ele começa a valorizar essas coisas. A graça ensina o indivíduo a renunciar à impiedade que está ligada à desvalorização das coisas que é sagrada. Logo, meu irmão, se você desvaloriza oração, se você desvaloriza a leitura da Bíblia, se você desvaloriza comunhão com os irmãos, se você desvaloriza culto ao Senhor, se você desvaloriza todas as disciplinas espirituais, a mensagem que muito limpa para você é: existe alguma coisa errada com você. Tem algo muito sério com você. Porque a graça é pedagoga, a graça ensina, a graça leva, a graça impele o indivíduo a desejar aquilo que Deus deseja. A graça faz com que o indivíduo diga como Davi: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, que a minha alma suspira por ti, ó Deus. A graça faz isso, meu filho. Então, se você, por acaso, um dia experimentou esse reboliço da graça no teu coração, fazendo você amar as disciplinas espirituais, e por algum motivo você começou a se esfriar, hoje é noite de você olhar para o seu coração e dizer: Senhor, um dia a graça se manifestou na minha vida, me ensinando a abandonar a impiedade, a renunciar à impiedade, valorizando aquilo que o Senhor valoriza. Mas hoje, Senhor, hoje eu estou tão distante daquilo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a voltar para aquele ponto que eu estava. O que você acha que Deus vai fazer, irmãos? A Bíblia diz que se você pedir alguma coisa que for segundo a vontade de Deus, Deus vai dar? Claro que sim. Outra coisa que a graça faz, irmãos, olha só. Ela ensina você a renunciar às paixões mundanas. Escute, paixões mundanas aqui não tem nada a ver com você amar as coisas que há no mundo. Deus fez tudo à nossa volta para que tudo à nossa volta fosse desfrutado por nós. A gente pergunta: ir para a praia é pecado? Só um bobo imaturo que ainda continua fazendo essas perguntas. A praia foi criada por quem, irmão? Deus. Comer churrasco, pastor, é pecado? Meu filho, tudo que há no mundo foi criado por Deus. Desfrute-os. Paixões mundanas não tem nada a ver com isso. As paixões mundanas é aquilo que João vai dizer. Aí eu peço para você abrir lá, por favor. João, primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Não tem nada a ver com praia, nada a ver, irmãos. Fique tranquilo. Ô pastor, gosto tanto de sorvete, continue gostando de sorvete, irmão. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação isso é o sistema do mundo. Isso são as paixões do mundo, a cobiça da carne, carne desenfreada, a natureza pecaminosa que não tem um freio. E ela leva o indivíduo à pornografia, ela leva o indivíduo à madrugada a ficar assistindo o que não deveria. E aí você tem que se perguntar o que tem lá no seu celularzinho. O que é que você vê quando ninguém está vendo? Qual é o seu hábito? Qual é a sua prática? O que você faz quando ninguém está vendo? O que a tua carne vai impelindo para fazer? Isso é paixões mudando. O crente já crucificou a sua carne. É o que diz lá em Romanos capítulo 8. Nós que vivemos do Espírito já estamos mortificando a vontade da nossa carne. A carne está ficando no seu lugar. E quando ela tenta se levantar, a gente fica no teu lugar. Você não vai tomar mais o espaço que é apenas de meu Senhor. E aí que isso que Paulo diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra coisa que é as paixões mudando, segundo o apóstolo João aqui, é a ostentações dos bens. Ah, pastor, eu não sou rico. E o que tem a ver, irmão? Você já viu o rico que gosta, viu o pobre que gosta de ostentar as coisas? Ixi, meu irmão, é só o que tem. Rico ostentar as coisas já é um erro. Mas pelo menos ele tem, né? Mas pobre, já viu um pobre que não pode ter 3 pares de sapato. Se ele tiver 3 pares de sapato, se ele comprar 3 pares de sapato, um dinheiro para comprar o terceiro vai ser tirado de outra coisa. Ele não pode. Isso é ostentar. É querer o que não pode. E não é suprir uma necessidade. Você está querendo mostrar isso para o outro. Você não pode. Se você não pode, você mostra o que você não pode. Só pode ter um par de chinelo, irmão? Então só tem um par de chinelo. Aprenda isso. Esse é o sistema mudando que Paulo está dizendo e que João está dizendo. Volte lá para o texto, por favor. De Tito. Essa graça, ela é pedagoga. Essa graça não está inerte. Essa graça ensina. Ela encontra o indivíduo na miserabilidade. Ela encontra o indivíduo todo sujo, todo fedorento, cheio de pecado, cheio de fraqueza, cheio do que não presta. Mas ela banha o indivíduo. Ela limpa ele. E ela o coloca no estado de amizade para com Deus. E a partir desse momento ela começa a ensinar esse indivíduo a renunciar à impiedade e todas as paixões mundanas. E olha o que diz o texto. E ele começa a viver de maneira sensata, justa e piedosa. 3 coisas. Sensata, justa e piedosa. O que é isso, irmão? Sensato. Ele tem uma vida equilibrada com ele mesmo. Isso é sensatez, domínio próprio. A graça ensina o indivíduo a ter domínio próprio. A não ter lampejos de ira, de ódio. Quando a graça se manifesta, acaba com esses efeitos pecaminosos do coração do indivíduo. E quando eles querem se manifestar, a graça deu controle para esse indivíduo. Ele é sensato, temperado, na medida certa. A graça faz isso. Ele fica de bem com ele mesmo. Mas também, o que acontece aqui, irmãos? A graça ensina esse indivíduo a ser justo. Olhe, a graça ensina os seus contemplados a estarem bem com eles mesmos. E a estarem bem com os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você faz negócio? Você gosta de passar a perna nos outros? Você gosta do jeitinho brasileiro? Jeitinho malicioso? Você gosta de ter lucros
que não era para ter. A graça não ensina essas coisas. Esse estilo de vida era um estilo de vida anterior. A graça limpou você. A graça manifestada na cruz, trazendo os efeitos da morte de Jesus Cristo para nós, ensina você a ter controle com você e ensina você a ser justo com o seu próximo. Todos os seus negócios são feitos de forma justa, sem passar a perna em quem quer que seja, sem mentir para quem quer que seja. O que é seu, o que é do outro é do... E pronto. E acabou. Isso é graça, irmão. A graça educa. A graça ensina. A graça é uma professora. Se você não manifesta esses efeitos, a explicação disso só tem uma. Você não foi alcançado pela graça. Você continua no antigo estado. E cuidado, que a qualquer hora e a qualquer momento pode dar um piripaco em você. E a ira de Deus vai ser derramada sobre você, não mais em conta-gotas. Mas olha, irmãos, para terminar. A graça ensina você a ser piedoso. Olhe, de bem com você, de bem com os outros e de bem com Deus. Está vendo isso aqui, irmãos? Olha o que a graça faz. Escute, aprenda, coloque isso na sua mente para você levar para a sua vida cotidiana, da sua vida diária. Cristo morreu na cruz para te tirar do estado deplorável, o antigo estado em que você estava. Ao fazer isso, através da manifestação da graça e o operar do Espírito Santo na sua vida, essa graça ensinou você a renunciar à impiedade e às paixões, mudando de forma positiva, te ensina a estar bem com você, a estar bem com o próximo e a estar bem com Deus. Tudo está na paz, irmãos. Na oferta hoje, nós aprendemos o que na oferta pacífica? Quando o adorador trazia a oferta pacífica e de comunhão, ali havia uma simbiose, uma harmonia entre Deus, o sacerdote e os adoradores. Toda a comunidade manifestava sua alegria por estar tudo bem. Todos estavam em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já já a gente vai tomar a ceia, que é a manifestação de toda esta graça de forma visível. No Antigo Testamento existiam coisas que eram visíveis. Na Nova Aliança, nós só temos 2 mandamentos visíveis. Um é o batismo, outra é a ceia. Quando você pega o pão, quando você pega o vinho, vocês acham que vocês estão pegando o quê? Todas essas categorias que eu estou acabando de ensinar, tem que estar na mente de vocês. O pão foi o corpo de Cristo que foi sacrificado por causa dos meus pecados. O vinho é o sangue da nova aliança que teve que ser derramado para que eu entrasse em uma aliança perpétua com meu Deus. Tudo isso aconteceu através da manifestação da graça com a morte de Jesus na cruz. Essa graça se manifestou lá. E ela veio correndo o tempo até alcançar você. Quando ela te encontrou, teu antigo estado era deplorável, miserável. Ela pegou você, banhou você, botou perfume em você. Literalmente, botou perfume em você. Você se tornou um incenso agradável a Deus. Escola dominical aí na veia. Ela passou perfume em você. Ela trouxe você para um ambiente, inseriu você num ambiente onde agora você pode começar a produzir os efeitos dessa graça em seu coração. Dessa forma, você abandona rapidamente a impiedade e as paixões mundanas. E você agora produz rapidamente domínio próprio, justiça e piedade. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui.
você de fato escapou da ira de Deus. Acho que você não entendeu. Não vou ser aquele crente pentecostal, né? Acho que você não entendeu. Você está livre. O destino cruel de todos aqueles que não escaparam da ira de Deus é serem lançados no lago de fogo. Seu destino não é mais esse. Seu destino agora está no versículo de número 13. Você faz tudo isso. Abandona a impiedade, abandona as paixões humanas, começa a ficar bem consigo, começa a ficar bem com o próximo, começa a ficar bem com os outros. Você faz tudo isso desenvolvendo a sua vida cristã, porque você sabe que alguém virá. Você sabe que o seu Redentor, aquele que um dia morreu na cruz, aquele que um dia foi sacrificado pelos seus pecados, aquele que foi um cordeiro humilhado pelos outros, ele um dia virá não mais como um cordeiro, ele virá como um leão. Ele virá para implantar o seu reino eterno. Você é justo, você é piedoso, e você simplesmente fica bem com Deus, consigo e com as pessoas. Por quê? Porque a expectativa da vinda de Jesus te faz se tornar mais parecido com Jesus. Olha o que diz o versículo 13. Você faz tudo isso. Abandona a piedade, as paixões mundanas, começa a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto você aguarda a sua bendita esperança. O mundo não tem esperança. O destino deles é o inferno. Você tem uma esperança. É como diz aquela música, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. De fato ele vive. E de fato você pode crer que ele vai voltar. O texto diz assim, irmãos: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu encerro dizendo: todo crente vive com essa expectativa. Todo crente vive dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele acorda, coloca os pés no chão. Como ele queria que não tivesse acordado, que tivesse abrido os seus olhos na eternidade. Mas como ele não abriu, ele coloca seus pés e diz: Senhor, vou enfrentar o mundo. Mas se o Senhor viesse daqui a 5 minutos, seria tão bom. Aí os 5 minutos passam, não veio. Mas vou enfrentar. Mas se o Senhor viesse daqui a 10 minutos, seria tão bom. E aí os 10 minutos passam. Não veio, Senhor. Mas se o Senhor viesse daqui a 1 hora, seria tão bom. E essa expectativa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o verdadeiro crente vai começando a abandonando as preocupações desse mundo, porque ele está pouco se lixando com essas coisas do mundo. O que ele quer é o que ele quer é é isso que ele quer. E a expectativa vai aumentando, vai criando um gozo em seu coração, e ele vai tendo intimidade com Deus e crescendo, e ele vai sentindo a proximidade do seu Redentor vindo, do seu Mestre chegar, e ele vai vivendo em santidade, justo com os outros, justo consigo, justo com Deus, e vai vivendo sua vida cristã, porque ele sabe, a qualquer hora e a qualquer momento, a trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, seremos transformados
e nos uniremos aos mortos em Cristo e subiremos ao encontro daquele que morreu por nós. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei, prepararei lugar para vocês, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A graça se manifestou para isso, irmão. O alvo de toda manifestação da graça é que um dia uma multidão de pessoas estará diante do trono de Deus, cantando: bendito seja o Senhor e o seu Filho, pois com o sangue dele compraste para ti povos de toda tribo, língua e nação. Você se unirá a todos os crentes da face da terra. Ah, irmão, você não tem essa vontade de estar lá agora não, irmãos? Tem? Você tem essa vontade? Amém, né? O que você faz? Celebra a ceia do Senhor como se fosse a última ceia que você estivesse celebrando. Porque um dia ele disse assim, ó: não mais comerei do fruto da videira até aquele dia em que comerei com vocês no reino de meu Pai. O banquete está aqui. Pense que esse banquete é o último. E que talvez, daqui a um dia, 2 horas, você estará banqueteando com aquele que fez com que a graça de Deus se manifestasse de forma salvadora a todos os homens. Amém? Curve sua cabeça.